Nesta noite nós vamos caminhar por 3 passagens da Bíblia. Então você e eu vamos abrir a nossa Bíblia, folhear bastante, caminhando assim em direção tanto ao Novo como ao Antigo Testamento. Certa vez escrevendo sobre o assunto que vamos tratar nesta noite, um determinado autor chamado Jonathan Sacca escreveu: com demasiada frequência na história da religião, as pessoas mataram em nome de Deus, do Deus da vida, travaram guerras em nome do Deus da paz, odiaram em nome do Deus do amor e praticaram crueldade em nome do Deus da compaixão. Ao longo desta série de mensagens que tem por título Evangélicos sem o Evangelho, nós tivemos a chance de caminhar ao longo dos últimos 2 finais de semana sobre assuntos muito relevantes para os nossos dias. No primeiro momento falamos sobre a falsa pregação. Em seguida ouvimos a respeito da má compreensão que muitos têm acerca do Espírito Santo e da sua obra. Nesta noite nós vamos tratar de um assunto delicado, mas extremamente necessário aos nossos dias. Conforme disse o autor que nós acabamos de ler, esta realidade de abuso, por mais que esteja se apresentando em nossos dias com roupagens diferentes, talvez por grupos diferentes, o fato é que continua sendo uma realidade presente e urgentemente necessita ser confrontada pela palavra de Deus. É diante desta realidade que precisamos encarar que o texto que vamos tratar hoje nos ajuda a pensar com clareza. Antes de abordar a passagem em si, eu peço que você dê um passo atrás e possa responder à pergunta: o que significa abuso espiritual? Sobre o que nós estamos tratando nesta noite? Gosto da citação de outro autor, quando este diz que abuso espiritual é o uso indevido da autoridade religiosa ou espiritual para controlar, manipular ou prejudicar uma pessoa violando a sua dignidade ou liberdade. É diante da seriedade do que estamos tratando e de quão presente acha-se nos mais diversos ambientes religiosos, que talvez você, inclusive, já tenha vivido ou esteja vivendo, que precisamos falar sobre o assunto. O que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina acerca de abuso espiritual? Perceba comigo as 3 verdades que se acham listadas no verso do seu boletim informativo. Em primeiro lugar, podemos dizer que o abuso espiritual é alimentado por uma visão distorcida de Deus. Perceba comigo aquilo que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. À medida que o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo é aberta, nos deparamos com um apóstolo preocupado em deixar Timóteo certo, não apenas da responsabilidade conferida por Deus à igreja, como também quanto à amplitude desta. Se você perceber os versos que antecedem o versículo 5 que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos mostra uma responsabilidade que é descrita em um forte teor universal. Quanto ao contexto em que esse conceito é aplicado, John Stott, comentando o texto, escreve: em contraste com os gnósticos, movimento herético daqueles dias, cuja visão de salvação era restrita à elite, aqueles que tinham sido iniciados nela, Paulo salienta que o plano de Deus e, portanto, a nossa responsabilidade para com os perdidos não tem a ver com um grupo restrito de pessoas, mas com o mundo inteiro. É por isso que, pelo menos por 4 vezes, ao longo destes poucos versos que temos diante de nós, neste parágrafo inicial do capítulo 2, achamos-nos por várias vezes seguidas, seja explícita ou implicitamente, a palavra todo ou todos sendo repetida. Primeiro, com o versículo de número 1, perceba, nos é dito que as orações devem ser feitas por todos os homens, ou seja, todas as classes de pessoas. Em segundo lugar, nos versículos de 3 a 4, nos é dito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Terceiro, no versículo 6, Cristo se entregou a si mesmo como resgate por
todos, é o que Paulo nos diz. E em quarto e último lugar, no versículo de número 7, repare comigo, Paulo diz que era ministro da verdadeira fé aos gentios, ou seja, não apenas aos judeus, mas a todas as nações da terra. Paulo nos mostra que não há classe, raça ou segmento afetado pelo pecado, que o braço da graça de Deus esteja limitado em alcançar. O Senhor não é o Senhor dos ricos, tampouco dos pobres. Não é o Deus dos brancos, tampouco dos negros. O Senhor não é o Deus de uma classe política. O Senhor não é o Deus restrito a um grupo de pessoas. O Senhor é o Deus das nações. Ele deseja alcançar todas as pessoas, de todo o mundo, de todas as gerações, em todas as épocas. Vocês conseguem notar o forte teor universal presente neste texto? Quanto à nossa responsabilidade, quanto ao alvo da igreja, quanto à nossa responsabilidade para com os perdidos, pois bem, irmãos, em meio a essa série de linhas multicores, que se parecem muito com um bordado, nós encontramos um único fio dourado, monocromático, que delimita a responsabilidade da igreja. E este fio nos é apresentado com o versículo de número 5. Em forte teor singular, em contraste com os vários todos que nos são apresentados no texto. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que há um único mediador, um único Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Vocês notam quão contrastantes são esses versos? E quão importante é essa passagem que achamos-nos agora diante dela? Se há pessoas de todos os tipos que serão salvas, o apóstolo Paulo nos diz que há um único Deus que deseja salvá-las. Diferentemente da visão das pessoas de seus dias, o mundo não era dividido em um panteão de pequenos deuses que desejavam salvar as pessoas. O apóstolo Paulo descreve a realidade como sendo liderada, guiada, formada por um único Deus que deseja salvar todos aqueles que se encontram perdidos. Esse texto é importante, mas talvez alguns leitores nos dias de Paulo pudessem dizer: nós acreditamos no monoteísmo, e por isso achassem que isso fosse suficiente para eles. É por isso que Paulo diz que não é importante apenas acreditar que um único Deus descreve a realidade como é, mas também que há um único mediador entre Deus e a humanidade que se encontra perdida. Essa é a base essencial de toda e qualquer evangelização. O fato de que não há outro meio, não há outro caminho, não há outra possibilidade de ligar homens perdidos a um Deus que é santo, 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 senão Cristo Jesus. Judeus são monoteístas. Eles acreditam que existe um único Deus. Os islâmicos defendem uma ideia semelhante. E tantos grupos religiosos que nos cercam poderiam afirmar a mesma verdade. Há um único Deus. Mas aquilo que torna o cristianismo uma verdade singular é a afirmação que vem logo em seguida. Há somente um mediador entre Deus e os homens. Em outras palavras, nós não podemos criar atalhos para Deus. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos comprar o seu favor. Não podemos eleger pessoas do presente ou do passado para que venham mediar a nossa relação. Afinal de contas, o abismo que nos separa de um Deus que é santo, 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 é tão grande que somente o próprio Deus, em seu Filho unigênito, poderia ser grande o bastante para unir as duas pontas e juntá-las outra vez. Cristo Jesus, o homem. Você já parou para refletir nesta passagem? Enquanto estudava este texto, me veio à mente que ele era um dos mais pregados por mim, usados durante a evangelização. Provavelmente você já deve ter usado também em algum momento da vida, enquanto você estava tentando falar de Jesus para outras pessoas. Em meio ao mundo de tanta pluralidade, que as pessoas acreditam em tantos caminhos que podem levar a Deus, talvez você já tenha falado sobre 1 Timóteo capítulo 2 para muita gente. Mostrando que não há outro meio de salvação senão Jesus.
mostrando que não há outros mediadores humanos, mostrando que não existe a possibilidade real de sermos salvos ou ligados ao Senhor através de santos, de pessoas, enfim. Por mais que muitos evangélicos utilizem demais essa passagem a fim de levar o conhecimento de Deus a outros, acredito, irmãos, que diante do cenário que se acha à nossa volta, nós o compreendemos apenas pela metade. Como assim? É o que demonstramos por trás de muitas práticas tão valorizadas nos arraiais ditos evangélicos dos nossos dias. Por exemplo, naquilo que se tornou comum em tantas e tantas igrejas, como por exemplo, campanhas de libertação. Ou ainda a palavra profética de um apóstolo, de um bispo. Ou ainda a oração e a unção feita por um determinado líder espiritual. Talvez você não tenha parado para refletir as implicações do texto que nós acabamos de estudar. Mas quando nós abraçamos esse tipo de pensamento, o que nós estamos dizendo ao nosso coração e ao mundo que nos cerca, é que nós não acreditamos de fato em todas as implicações desta passagem. Quando abraçamos ideias que tendem a nos dizer que podemos de alguma forma, através de algum mecanismo criado por nós, controlar a vontade de Deus, por penitências, campanhas, palavras proféticas, acreditamos desta forma que Deus pode ser domesticado. De alguma forma entendemos que Deus pode agir em nosso favor como um servo e não como Senhor. Como o gênio de uma lâmpada que se encontra constantemente à nossa disposição a fim de atender todas as nossas vontades, caprichos e desejos do coração. Qual o problema com este tipo de pensamento, queridos? Deus não pode ser domesticado. Deus não é um gato que podemos enjaulá-lo e trancafiá-lo de acordo com as nossas próprias ferramentas e vontades. Eu posso tentar, é difícil, mas eu posso tentar mudar os caminhos e os trajetos que o meu cachorro faz em casa. Ou missão difícil, gente. Você pode fazer isso com um gatinho, mas nós não podemos fazer isso com o Senhor dos Exércitos. Ele é o leão de Judá, não o gatinho do seu quintal, meu amigo. Em segundo lugar, o que isso tem a ver com abuso espiritual? A tentativa de domesticar a divindade, através destes mecanismos que podemos tentar utilizar para conquistar o favor de Deus, ou mediar a sua bênção em nossa direção. É o fundamento, ou fundamenta o abuso, porque concede poder ao abusador ao passo que esvazia o evangelho, ao transmitir que Jesus não é o bastante para as nossas vidas. A busca por mediadores humanos que possam conectar as bênçãos divinas aos receptores necessitados sempre foi popular nas mais diversas gerações, inclusive nas mais diversas religiões. Vocês conseguem se lembrar de um homem do século passado muito conhecido, chamado Jim Jones? Um homem que liderou mais de 900 pessoas a um suicídio coletivo, onde neste suicídio coletivo morreram mais de 300 crianças. Este homem prometia, pregava e anunciava que de alguma forma poderia conceder bênçãos às pessoas. Era uma espécie de Messias encarnado, mediador do favor de Deus aos homens. Em outro ambiente religioso muito diferente, o famoso João de Deus, que de Deus não tinha nada, na cidade de Abadiânia, no Goiás, foi conhecido por atrair multidões. Foi voz e rosto frequente nos grandes programas televisivos do nosso país. Passava vez ou outra no Fantástico. A Xuxa e outros superstars do nosso país foram em sua direção a fim de encontrar cura e bênçãos de Deus. De fato, ele curou muita gente. Não pelo poder de Deus, mas por trás de toda aquela áurea de santidade, de mediação que as pessoas buscavam nele, escondiam-se em inúmeros casos, infindáveis casos de abuso sexual. O evangelicalismo tem constituído para si, irmãos, mediadores, a moda evangélica. No passado, o protestantismo se levantou no século XVI,
a fim de combater a ideia de que poderia existir a possibilidade de encontrarmos nos homens um caminho de acesso a Deus. Foi isso que Lutero, Calvino e tantos outros fizeram ao erguer as suas vozes e dizer, à sua própria maneira, o famoso lema, Solus Christo, somente Cristo é suficiente. Não precisamos deste santo, não precisamos daquele santo, não precisamos da mediação de uma mulher, Maria, que foi uma excelente mulher, uma mulher maravilhosa, mas não é canal de mediação. Nós precisamos de Cristo, pois Ele falou que é o caminho, a verdade e a vida. Como Paulo escreveu a Timóteo, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se por um lado, lá atrás, os nossos irmãos ergueram a voz a fim de defender essas verdades, nós trocamos, como disse certo pregador falando sobre esse texto, o pastor Jorge, ou o santo Jorge, pelo pastor Jorge. O santo Jorge pelo bispo Jorge. O São João pelo apóstolo João. E quando fazemos isso, nós estamos dizendo, Cristo não é o bastante. O abuso espiritual faz-nos enxergar Deus de forma distorcida, incompleta, insuficiente, não como verdadeiramente Ele é. Em segundo lugar, irmãos, o abuso espiritual é alimentado, perceba comigo, uma visão distorcida sobre liderança. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 3. 1 Pedro, capítulo de número 5, versos de 1 a 3, assim diz a palavra. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O apóstolo Pedro escreve esta carta a pastores, irmãos. Dentre os vários motivos que cercavam o objetivo que Pedro tinha ao escrever esta epístola, Pedro desejava orientar o coração dos pastores quanto à forma que eles deveriam conduzir o rebanho de Deus. O que nos chama a atenção nesse texto, em primeiro lugar, é a forma como Pedro abre o texto, como ele inicia a sua palavra aos pastores. Nós sabemos que ele era apóstolo, sabemos que Pedro era, juntamente com Tiago, um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Foi a Pedro que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi Pedro que pregou o tão famoso sermão de Pentecostes, que pela graça de Deus moveu o coração de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Foi Pedro que, como diz a tradição da igreja, foi sacrificado de cabeça para baixo, tamanho era o seu amor por Jesus. Foi Pedro a quem Jesus buscou após a sua ressurreição e o restaurou depois de ele ter negado, dizendo, Pedro, pastoreia a minha igreja, ou pastoreia, ame o meu povo, pastoreia as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Pois bem, irmãos, este homem abre o texto, não jogando diante dos olhos dos presbíteros daquela igreja, a sua carteirinha apostólica, as suas credenciais apostólicas. Pedro abre o texto dizendo aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles. Vocês conseguem perceber a visão de ministério que o apóstolo Pedro tinha? Ele não se via como uma celebridade no meio das pessoas. Ele não fazia questão de nutrir essa imagem. Tampouco chamava-se diante dos homens como apóstolo Pedro. Este é um mau costume que nós criamos ao longo do tempo. Associamos a nossa identidade com o título que carregamos. Pedro não faz isso. Quando nós olhamos para a segunda carta, é só você voltar os olhos um pouquinho para baixo na sua Bíblia. Você encontra este homem apresentando-se à igreja como Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo.
Apóstolo de Cristo é o seu chamado. É a missão, é a vocação que Deus lhe deu, mas ele não é apóstolo como identidade em si. É o que ele faz, é a missão para a qual foi chamado. Ele é Pedro. Ele é um homem pecador, carente da graça de Deus. Presbítero como eles. Pastor de ovelhas como eles eram. Isso nos ensina uma lição muito importante acerca do ministério. Esse texto nos ensina que líderes verdadeiros servem. Liderança não é uma plataforma para ser servido, para prestígio, para poder, mas para serviço. Eu, presbítero, como eles. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que líderes verdadeiros são chamados para servir a outros. Perceba o versículo de número 2. O apóstolo Pedro diz que pastorei um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Esses homens são chamados por Pedro para uma grande missão, e esta missão não era conquistar um reino particular, mas era servir o rebanho que era de outro. Esse é o chamado que todo líder do passado e do presente recebe. Servir a igreja que é de outro. Nenhuma igreja é de um líder humano, de um conselho humano, de um pastor humano, ou, na verdade, de um pastor divino humano. Toda igreja é de Cristo Jesus. Este homem reconhece isso e exorta aqueles irmãos para que façam isso. Pastoreiem o rebanho de Deus. Em terceiro lugar, note o versículo de número 3, o que ele nos ensina. Se líderes são chamados para o serviço, para servir a outros e não a si mesmos, o texto nos diz no versículo 3, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Duas realidades muito contrastantes. Por um lado, a liderança do poder, a liderança da voz alta, a liderança do autoritarismo. Por outro lado, a liderança de Cristo Jesus. A liderança marcada pelo exemplo, não como dominadores, mas sendo exemplos para o rebanho. Ao invés de se comportarem diante do povo como senhores da igreja, eles deveriam abraçar o modelo de Cristo Jesus. Jesus Cristo modelou a liderança para todos aqueles que estavam à sua volta. E Pedro, como seu discípulo, ensina este mesmo princípio para todos aqueles que se achavam à sua volta. Eles não foram colocados naquele lugar a fim de ganhar recursos para si, para ganhar holofotes para os seus próprios nomes, mas para que pudessem apontar pessoas para o verdadeiro pastor de seus corações, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que lições preciosas para dias como os nossos, onde há tanta distorção acerca do verdadeiro padrão para a liderança que Deus nos chama a abraçar. É isso que você tem encontrado, você que nos visita hoje, tem encontrado na sua igreja, meu irmão. Como nós conseguimos identificar uma liderança que não se acha dentro dos parâmetros bíblicos? Nós precisamos confrontar o nosso próprio coração. Eu acredito que algumas marcas poderiam ser postas aqui. Liderança abusiva geralmente carrega marcas como uma liderança centralizadora, onde todas as coisas precisam passar por um único nome e uma única pessoa. Onde a vida das pessoas que estão sob esta liderança precisam ser de cima a baixo avaliada, direcionada por a vida deste indivíduo, desta pessoa ou deste grupo. Em nossos dias há um movimento chamado MDA G12,
Movimentos que ensinam uma doutrina conhecida como paternidade espiritual, que exige daqueles que estão sob a sua tutela a transmissão de tudo que lhes é feito, de tudo que vivem, de todas as decisões que escolhem tomar, como por exemplo o carro que deseja ser comprado, o apartamento que deseja ser alugado, por exemplo a ida a uma pizzaria após o culto, ou qualquer coisa do tipo. Tudo isso precisa passar por uma liderança que toma conta de tudo. Uma segunda marca é imposição e medo, como fruto dessa paternidade espiritual. Se você romper os conselhos, os princípios que ali são dados, logo você se acha fora da cobertura espiritual. Você está sujeito a maldições, você está sujeito a sofrimento, porque você não está protegido pela sua liderança. Uma terceira marca, líderes autoritários e inquestionáveis. São homens, e por vezes mulheres, em alguns contextos religiosos, que são simplesmente intocáveis. Eles são inerrantes em tudo que dizem, em tudo que ensinam. E quando questionados estes, levantam 1 Samuel fora do contexto para dizer: não toqueis no ungido do Senhor. 1 Samuel, meu amigo, eu sinto muito em lhe dizer, não tem nada a ver com isso. Como nós aprendemos na semana passada, todos nós que recebemos o Espírito Santo, a saber, todos os que foram salvos, são ungidos de Deus. Logo, ninguém pode alegar ter essa prioridade, enquanto outros não. Uma outra marca, honra da família sacerdotal. Talvez pareça estranho para alguns, mas é o que é ensinado em muitos ambientes. Então a família que compõe a liderança da igreja, ela deve ser tratada de uma forma completamente diferente das demais. Tem que ter um lugar separado, tem que ter uma vaga reservada. Ao final do ano, alguns têm que viajar ganham presentes exagerados. A igreja vira em torno, ou centraliza-se em torno de personalidades. O grande culto do ano não é o culto onde Deus é glorificado, mas é no aniversário do pastor. Uma outra marca, nepotismo na liderança. Quando a igreja é dominada por uma única família e vira como que uma capitania hereditária, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Se você se acha em um ambiente assim, eu sinto lhe informar, mas isso não é a igreja estabelecida aos moldes de Deus. É por isso que nós precisamos nos questionar, irmãos. Como igreja, nós temos alimentado uma cultura saudável de liderança em nosso meio. A igreja onde congregamos tem prezado por manter-se nos princípios bíblicos que, por exemplo, 1 Pedro nos ensina. Algumas perguntas precisariam ser feitas se desejamos chegar a um diagnóstico. Como, por exemplo, como os nossos líderes são escolhidos. Há inúmeras igrejas em que a escolha de seus líderes simplesmente não existe. Pelo menos não existe por parte de seus membros, mas sim, passa-se de pai para filho. A liderança para muitos soa como a representação evangélica de um comandante, de um general. Mas de acordo com a Bíblia, o nosso modelo de liderança assemelha-se muito mais com o de um servo disposto a entregar a sua vida por outros. Outros idealizam seus líderes por marcações meramente mundanas, tal como o povo de Israel ao escolher Saul. Eles observam o semblante deste indivíduo, o seu porte físico, aquilo que demonstra aos outros. E talvez seja por isso, por estarmos tão fora do eixo bíblico, que muitas igrejas evangélicas possuem tantos líderes tão ruins, ou padecem com a sua liderança. Líderes nascem no meio do povo de Deus não porque carregam um título, não pela idade que possuem, não pelas vestimentas que carregam, mas pela capacidade de influenciar pessoas a caminhar mais perto de Jesus. Como nós reconhecemos líderes, irmãos, em nosso meio? Nós somos uma igreja presbiteriana, como nós escolhemos os nossos presbíteros. Estamos olhando pelos critérios corretos.
avaliando as credenciais certas, ou simplesmente reproduzindo em nosso meio os valores extramuros, os valores do mundo. Em segundo lugar, deveríamos pensar acerca das travas para o abuso. As nossas igrejas possuem travas para isso. Todos nós podemos rumar ao autoritarismo. Esta é uma verdade que igrejas saudáveis não poderiam esquecer. Todo homem é passível de erros, todo homem é passível de errar a rota, todo homem é passível de abraçar uma postura de liderança abusiva. A pergunta é, temos travas para isso? A Bíblia chama uma dessas travas de governo plural. É por isso que quando Paulo sai de Éfeso, ele estabelece presbíteros naquele lugar. É por isso que ao escrever as suas cartas pastorais, seja a Tito, seja a Timóteo, Paulo chama os seus discípulos, os pastores de Creta, os pastores de Éfeso, os pastores das regiões às quais tinha pastoreado, para que eles elejam e levantem presbíteros. Timóteo era um homem de Deus, Tito era um homem de Deus, mas até mesmo homens de Deus podem se tornar abusivos em sua liderança. À medida que Deus estabeleceu em sua palavra este tipo de governo, Ele estava nos protegendo de sermos liderados por uma única voz, que não é a voz dele. Há tantas igrejas que são governadas por um único homem, por uma única pessoa, inquestionável, intocável. E como consequência disso, as suas ovelhas sofrem e sofrem demais. Em terceiro lugar, irmãos, por que precisamos lutar contra o abuso espiritual? Perceba Jeremias capítulo 23, versículos de 1 a 4 nesse instante. O abuso espiritual alimenta uma visão distorcida da vida cristã. O texto de Jeremias nos diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão, porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A metáfora do pastoreio é uma metáfora muito utilizada ao longo de toda a Bíblia. E isto acontece devido ao contexto em que os profetas viviam, em que o povo de Deus vivia no Antigo Testamento e no Novo. A região da Palestina era uma região repleta de muitos pastores e ovelhas que se achavam nas colinas, nas encostas. Os pastores tinham como responsabilidade prover alimento para as ovelhas, liderá-las em direção às águas tranquilas. Afinal de contas, sem a direção de seus pastores, essas ovelhas poderiam morrer de fome, poderiam se afogar nas torrentes e, pior de tudo, elas poderiam facilmente se desgarrar do rebanho e serem mortas por possíveis lobos que estavam à espreita. Essa metáfora utilizada no texto bíblico era muito comum, muito presente no Antigo Testamento. Pastores eram protetores e líderes. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na vida de Davi, o primeiro ou o segundo rei da história de Israel. Homem que, se fosse necessário, podia lutar com o urso e com o leão. Este era o exemplo que Jeremias tinha em mente ao falar sobre o pastoreio. O problema é que os pastores a quem Jeremias faz menção, que não eram outros neste contexto senão reis. Ele não fala sobre sacerdotes, ele não fala sobre profetas, mas trata dos reis de Israel. O título pastor poderia ser empregado na cultura do Oriente Próximo, contexto em que ele estava inserido, aos reis da nação. É a respeito destes reis dos dias de Jeremias e aqueles que o antecederam, que o profeta se levanta a fim de exortar. No capítulo 23, Jeremias faz uso dessa imagem
a fim de condenar estes homens, que por mais que tivessem o título de pastores, não agiam como pastores de fato. Porque eles fracassaram, irmãos. Porque erraram como pastores, como líderes do povo de Deus no Antigo Testamento. Leia comigo o versículo de número 2. Perceba os 3 aspectos que se encontravam presentes na conduta destes homens, que fez com que Jeremias os exortasse. Em primeiro lugar, o texto nos diz que eles dispersaram o povo. A palavra dispersar o rebanho é o oposto daquilo que pastores são chamados para fazer. Pastores são, acima de tudo, homens que reúnem o rebanho, que mantêm o rebanho coeso, mas com as suas atitudes e exemplos, com as suas palavras e obras. Foi exatamente o que esses líderes conseguiram fazer. Eles afugentaram os rebanhos, eles dispersaram o rebanho. Eles racharam a unidade, minaram a harmonia e desviaram a nação do rumo correto que nunca deveriam ter se desviado. Em segundo lugar, o texto nos diz que eles afugentaram o povo. E por afugentar, em um tom muito mais ativo do que passivo, mostrando-se levemente diferente da ideia de dispersar. Jeremias traz à luz ao fato de que estes homens não erraram apenas por fechar os olhos, apenas por serem omissos, mas por ativamente engajarem-se na dispersão do rebanho, permitindo que as pessoas fossem para longe. A vida dos reis de Israel, nos dias de Jeremias, foi a razão ou uma das razões da tamanha derrocada espiritual que aquelas pessoas vivenciaram. Em terceiro e último lugar, note, eles não cuidaram do povo, é o que diz o texto. Ao invés de prover-lhes proteção, como fez Davi ao lutar contra um leão e um urso, e alimento como faziam os pastores de Israel, tais líderes compreenderam mal o que Deus esperava deles. E simplesmente não se preocuparam com isso. Denunciando os seus caminhos, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, faz a seguinte observação quanto ao estilo de vida destes homens e as marcas e saldo final de seus ministérios. Ezequiel capítulo 34, verso 2, parte B, ao versículo 4, nos diz assim: será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Irmãos, vocês conseguem notar neste texto o forte teor irônico que nós achamos aqui? Estes homens que foram chamados para cuidar do rebanho, se utilizam do rebanho. Esses homens que foram chamados para dar a vida pelo rebanho, tiram a vida do rebanho. E a grande pergunta é, qual então é o saldo final de seus ministérios? Ao invés de ovelhas cheias de vida, ao invés de ovelhas em franco crescimento, elas se acham desgarradas, quebradas e pior, morrendo. Eles podem se dizer pastores, terem o título de pastores, mas não nos enganemos, eles não são pastores, diz Ezequiel. De acordo com Ezequiel capítulo 4, não são outra coisa, senão lobos, dominadores e tiranos. Em seu livro listado no boletim informativo, como uma das sugestões de literatura para vocês, chamado Abuso Espiritual, escrito pelo pastor batista Alcione, que não tem nada a ver com a cantora, e Emery, que não é primo do pastor Altair. Ele fala sobre uma experiência de abuso que vivenciou em sua própria família. Ele nos conta que a sua própria mãe foi quem experimentou tal violência. Depois de ter se aproximado de um certo grupo de irmãs de oração, não demorou muito para que essa senhora, nos primeiros passos da vida cristã, percebesse algumas revelações estranhas naquele ambiente. Hora ou outra, levantava-se algumas profetisas naquele lugar
e passavam a trazer revelações quentinhas do altar de Deus. Uma dessas revelações pegando fogo, literalmente pegando fogo, dizia à mulher: Deus me disse que você vai ser usada por Deus para me dar um carro. Que revelação e que cara de pau, né, gente? Aquela mulher, em seus primeiros passos de caminhada cristã, ficou impressionada com aquilo que ouviu e disse: se Deus me der condições, eu darei o carro para você. Só que o tempo passou. Os meses se passaram. Ela continuou indo na reunião de oração. Mas o carro não veio para a profetisa. Em um certo dia, a profetisa chegou de carro novo. E com cara de pau, disse no ouvido da mãe do Alcione: Deus usou outra, mas era para ser você. Você já passou por isso? Já experimentou algum tipo de abuso por parte de quem deveria cuidar de você? Por parte de quem deveria pregar a palavra ao seu coração? Por parte de alguém que deveria te chamar ao pecado, mostrar a justiça de Cristo e falar a você sobre o juízo de Deus? Irmãos, as consequências são sérias. As sequelas que muitos carregam são graves. Alcione, em seu livro listado por nós, em nosso boletim, nos apresenta pelo menos 4 sequelas ou marcas que frequentemente acham-se presentes na vida destas pessoas. Como revolta contra Deus. Ou aparente abandono da fé, são pessoas que simplesmente chutaram um balde. Disseram: eu não aguento mais, toda a igreja é falsa, todo pastor é bandido e todo cristão é hipócrita. Preciso viver longe, são os famosos desigrejados. O atrofiamento espiritual e emocional são pessoas que saíram destes lugares, mas ainda assim continuam afetados emocionalmente e espiritualmente abalados. Ou ainda problemas nos laços familiares. De repente um saiu, mas a família ficou, a mãe ficou, o pai ficou, o esposo ficou. E são lutas em casa, são barreiras que estão sendo levantadas no lar. Frente ao falso ensino, frente ao falso evangelho e frente à lavagem cerebral que é feita. Você tem vivido em um ambiente assim? Ou você já passou por um ambiente assim? Eu queria me dirigir a esses 2 grupos de pessoas especificamente agora. Se você tem vivido em um contexto abusivo, eu gostaria de lhe lembrar que a vida cristã não é isso. Pastores não são líderes, pastores não são senhores de ninguém. Igreja não é ditadura, gente. Pastoreio não é dominação egoísta e autocentrada, não é isso. Vida cristã é muito além disso. O Senhor Jesus nos salvou, mas não nos salvou para a cadeia, Ele nos salvou para a liberdade. O Senhor nos dá pastores que se parecem com eles, não se parecem com Hitler, não se parecem com os tiranos do nosso tempo. São pastores que se parecem com o coração manso e humilde de Jesus. Pecadores, é verdade, mas que estão em processo de santificação. A vida cristã deve fazer com que o seu coração ame mais Jesus. Agradeça mais pela liberdade que você encontrou em Cristo. Não deveria ser um lugar onde você se sente cada vez mais preso, tolhido, não a palavra, mas a opinião de uma pessoa como você, um comedor de feijão e arroz. Em segundo lugar, se você saiu de um contexto abusivo e pela graça de Deus se encontra hoje em uma igreja saudável, uma igreja que prega a palavra de Deus ao seu coração, eu queria lhe alertar quanto a um grande perigo. Tome muito cuidado. Cuide para que as marcas do passado não lhe fechem para a verdade de Deus no presente. Não impeçam o seu progresso espiritual hoje, no lugar onde você está plantado. Quantas vezes já conversei com pessoas que saíram de ambientes assim e simplesmente se fecharam para muito daquilo que Deus espera delas, porque ainda carregam em si marcas dos traumas do passado. Exemplos disso, exemplos desta confusão entre religiosidade abusiva e o que é plano de Deus, como por exemplo o ativismo religioso.
Pessoas que viveram em um ambiente não 6x1, gente, 7x7. Neste ambiente, essas pessoas foram inseridas em uma máquina de moer gente, onde todos os dias da semana, elas tinham alguma demanda, elas precisavam entregar algo, elas precisavam cumprir metas, elas precisavam chegar a mais pessoas ou trazer mais pessoas. O grupo onde elas estavam responsáveis, o grupo do MDA, o grupo do G12, a célula, o pequeno grupo, como seja, precisava crescer e crescer e crescer e crescer, dar resultado. E como fruto disso, ao invés de crescimento espiritual, como era de se esperar, o afastamento familiar se tornou uma realidade. Ao invés dos filhos verem os seus pais mais parecidos com Cristo, perceberam seus filhos mais ausentes de casa, mais distantes deles. E quando sentiam isso, ou colocavam isso diante de uma liderança, o que ouviam é: se o diabo não descansa, a igreja não pode parar. O descansar vem na glória. Aqui a gente tem que trabalhar até o fim. Talvez essas pessoas saíram deste lugar e ficaram extremamente fechadas para o plano de Deus, que é compromisso e engajamento com a missão. Não confunda as duas coisas. Não se feche para a segunda, porque foi machucado com a primeira. Deus nos chama a sermos comprometidos, não como ativistas, mas como servos. Não somos chamados a construir os nossos ministérios sobre os escombros das nossas famílias, mas somos chamados a levar o reino de Deus a sério. Uma outra confusão dá-se entre exploração financeira e generosidade. Talvez alguns de vocês escutaram ao longo da vida: você precisa dar um passo de fé. O passo de fé significa você precisa dar o seu salário todo do mês. Você precisa vender o apartamento. Você precisa dar a chave do seu carro. E talvez fechados ou impactados pelo falso ensino, muitas pessoas fecham seus olhos para o plano de Deus quanto à generosidade. Outras pessoas abraçaram ou foram influenciados pelo discurso da paternidade espiritual, gente. Onde o controle é absoluto e restrito. Onde a liderança diz a respeito do número de filhos, o modelo do carro, a escolha profissional, o início ou o término de relacionamentos. Como a falsa profeta que falei no domingo passado, que disse para o homem casado: você precisa separar da sua esposa. O homem era casado, gente. E talvez marcados pelo abuso, essas pessoas simplesmente se fecham para a realidade do pastoreio mútuo, que Deus comissiona todos nós a fazermos e nos envolvermos. Pastoreio mútuo não é uma relação marcada pela codependência, mas pela interdependência. Nós não ditamos, líderes não ditam o que as pessoas devem fazer, mas aconselham o que a palavra de Deus exige de suas vidas. São coisas diametralmente diferentes. Você já foi ou vivenciou em um contexto abusivo? Quais são as marcas que você carrega no seu coração como fruto dessa jornada? Você se acha em um ambiente assim? Quem sabe acha-se distante da igreja, decepcionado com a igreja, ferido com a igreja, pelas más experiências que viveu lá atrás. Eu queria lembrar ao seu coração daquilo que Deus lembrou ao coração de Jeremias, no texto que nós temos diante de nós. Jeremias não acaba com a má notícia, acaba com uma excelente notícia. Ele nos diz que o próprio Deus, não outro, mas o próprio Deus, versículo de número 3, eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jesus deseja chamar você de volta para casa, meu irmão.
Se você se encontra distante, machucado, ferido, Deus o chama para perto outra vez. E Ele fez isso através do bom pastor, Cristo Jesus, que não matou as suas ovelhas, mas que deu a vida pelas suas ovelhas. Que não fez exigências às suas ovelhas para o seu próprio benefício, mas que exigiu do seu corpo e da sua alma até o fim, bebendo todo o cálice da ira de Deus que destinava a mim e a você. Eis o bom pastor que lhe chama para perto nesta noite. Escute a voz do seu pastor, daquele que foi perfeito, daquele que é perfeito, daquele que é o nosso profeta, sacerdote e rei. E nos promete pastores auxiliares que vão ajudá-lo a cuidar do seu rebanho. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Deus o chama para perto nessa noite. Fechemos os nossos olhos nesse instante. Coloquemos o nosso coração diante dele. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Pois tu és o bom pastor que cuida das tuas ovelhas. Que palavras duras, Senhor, são essas que o Senhor nos expôs hoje. Quão difíceis são elas. Quão delicado, Senhor, é este assunto e quantas memórias difíceis talvez tragam à tona para a vida de muitos dentre nós. Mas obrigado, Senhor, porque esta noite não acaba com uma má notícia, mas com uma excelente notícia. Há esperança, Senhor, para o teu povo. Há um remanescente fiel que o Senhor haverá de preservar para todo sempre. O Senhor nunca deixará, Senhor, de suscitar um remanescente fiel para ti. Deus, o Senhor não deixará as tuas ovelhas perdidas entre os lobos. Por mais que elas possam ter se perdido ou ter estado longe por algum tempo, o Senhor as chamará para perto de novo, Senhor. Aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão desanimados, aqueles que trazem em suas vidas, em seus corpos, Pai, as marcas do abuso, o Senhor haverá de trazer restauração sobre todos eles. E nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, porque em meio ao mundo de trevas, o Senhor ainda hoje, em toda a terra, está levantando igrejas saudáveis e verdadeiras para a tua glória e para a alegria do coração do teu povo, das tuas ovelhas. Senhor Deus, nós te pedimos, conserva-nos fiéis ao Senhor. Livra-nos, Pai, de vivermos aquilo que a Tua palavra nos condena. Livra a cada um de nós, livra o meu coração e ao coração de todos os líderes desta igreja, Senhor. Nós não somos pecadores melhores, Senhor. Nós somos pecadores carentes da Tua graça. E se não a Tua graça, Senhor, nós podemos tropeçar nos mesmos erros. É por isso que nós te pedimos nesta noite, preserva-nos, guarda o nosso coração de uma liderança autoritária, Senhor. Guarda o nosso coração de não nos parecermos contigo. Guarda o nosso coração, Senhor, de nos parecermos com os padrões deste mundo e não com os teus, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a acolher pessoas que lutam com as sequelas daquilo que viveram lá atrás. Que elas possam encontrar em nosso meio acolhida, alimento, água fresca. E acima de tudo, Senhor, que elas possam te encontrar. Encontra o coração dos teus filhos nesta noite, Senhor. Pastoreia as tuas ovelhas, Pai, com a tua doce voz. É no nome de Jesus que nós te oramos, te louvamos e te agradecemos por tudo isso. Amém e amém. Fiquemos em pé nesse instante. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Cantemos com todo o nosso coração.